Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Amém. Eu não precisava mais pregar, porque o Senhor já falou. Eu passei a tarde amanhã, a semana, lutando com essa palavra. Essa tarde eu sentei. Eu digo, não, Deus, eu vou ministrar Apocalipse. Oh, glória. Comecei a estudar ali, fui estudando, e a palavra não vinha. Essa palavra não saía do meu coração. Chegou meu irmão, o Amarildo, começamos a conversar. E aí ele, falando do irmão da esposa dele e tal, que teve um livramento essa madrugada indo para o trabalho, sofreu um acidente, mas o Senhor livrou, que ele ia puxar a orelha dele, porque ele está deixando de estar reunido no corpo de Cristo, de estar reunido na igreja. É uma pessoa que já conhece a palavra, e ele ia aproveitar o dia de hoje para dar um puxãozinho de orelha, porque ele recebeu um livramento essa madrugada. Ele estava indo para o trabalho de moto e tinha um cara com um cavalo no meio da pista e não sei o que houve, que ele bateu e passou o dia todo no hospital. Aí eu digo, amém, querendo ou não, essa tua palavra só vem dar uma dica da palavra de hoje. Então não adianta eu querer levar uma porque Deus está querendo outra. Deixa eu me achar aqui que eu anotei. E aí, eu digo, Senhor, mas eu não acho um louvor que feche com essa palavra. Não escolhi nada, não sei. Vou deixar por conta da irmãzinha. Hoje foi a tia. Aí chega no culto, eu digo, não é para ser essa palavra, porque eu não acho nada que se encaixa com ela. Chega no culto, a primeira coisa que a Doris fala de enfermidade. Primeiro louvor que toca, faz um milagre em mim. Eu digo, oh Deus. Não dá para fugir. Se isso não for resposta para mim, então eu não sei mais o que é. Mas a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite está em Marcos. Eu acredito até que eu já ministrei essa palavra aqui. Eu sei que o pastor Dossi já ministrou, talvez vocês já tenham ministrado em célula. E no decorrer da palavra você vai entender que Deus confirmou mais uma vez, através da Doris, quando ela ministrava o louvor. Marcos 10. Lá no versículo 46, uma palavra conhecida, Pastor Dalci, eu tenho certeza que já ministrou ela, que ainda relutei com o Senhor, eu digo, mas o pastor Dalci já ministrou, Senhor. Uma vez diferente, E a minha Bíblia diz assim, o cego de Jericó. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, eu não falei o 46? Esqueci o versículo? 10:46. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e o seguiu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Graças te damos, Senhor, porque a tua misericórdia se renovou em nossas vidas essa manhã. E a tua palavra ministrada em nossos corações, Senhor, possa entrar como espada de dois gumes, Pai. Que o teu chamado sobre as nossas vidas, Senhor, venha ser e nos levantar a cada dia mais e a cada manhã. Pai, em nome de Jesus, ministra os nossos corações. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade nesse lugar. Fala mais uma vez conosco, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. Toma esse lugar, Senhor, e que venha o teu milagre sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, nessa palavra nós observamos o quê? Que fala sobre um homem cego e mendigando à beira do caminho. E a irmã falou quantas vezes a gente está dentro da igreja, né? Enfermo, com isso, bom. E a irmã foi ministrando ali no louvor. Quantas vezes realmente nós estamos mendigando para o Senhor? Pedindo por causa das brechinhas. Quantas vezes os filhos de Deus, de uma forma geral, está mendigando por não orar antes de fazer? Porque hoje se vê muito. Não que não possa, mas eu particularmente não gosto. Já fizemos na nossa, né? Venda para isso, venda para aquilo, venda para aquilo outro. E a gente vai. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer fazer aquilo que não alcançamos, ou nem oramos para perguntar para o Senhor: Senhor, eu posso fazer? Senhor, é certo que eu faça? E a gente acaba... uma coisa que eu já vi fazer em igrejas, que eu também não gosto, mas isso é uma coisa minha, rifa. E aí continua mendigando, mas é para ajudar o irmãozinho que está enfermo. Mas será que se eu orar, Deus não pode fazer um milagre no irmãozinho que está enfermo? Né? Aonde fica a nossa fé? Que tamanho tem? E aí eu fui, né? O Senhor foi falando comigo a semana inteira nessa palavra e eu querendo fugir dela. Porque eu me lembrava que o pastor Dalci contou que uma vez ele ministrou sobre a capa. Quantas capas nós tínhamos para tirar? Mas a palavra diz o quê? Que nós somos limpos pela palavra. E
quanto tempo nós temos ouvido a palavra? Eu tenho mais de 20 anos ouvindo a palavra, né? Não sei vocês, mas eu tenho. Eu digo, Senhor, mas eu ainda não fui limpa pela palavra? O cego, na hora que ouviu que era Jesus, começou a gritar, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Filho de Davi. Ele clamou da maneira correta, porque era com quem ele poderia contar. E muitas das vezes a gente conta com fulano, com Beltrano, com Ciclano, para depois correr para os pés do Senhor. Deveria ser o contrário, né? Correr para os pés do Senhor, para depois então dizer, olha, eu já orei, não funcionou, ora por mim, faz isso, vamos fazer aquilo. Não que a gente não possa fazer, mas a primeira coisa que nós devemos fazer é clamar ao Senhor, é pedir ajuda para aquele que tem todo o poder, né? A gente ouvia muito, né? Crente 6 horas por mim. Hoje em dia a gente quase não ouve mais, né? Mas antes a gente ouvia muito isso. Escuta ainda. É. Ora comigo. É. Oração. Mas por quê? Por que que isso acontece? Porque a pessoa vai se distanciando, e foi o que o Senhor ministrou no meu coração, de maneira diferente do que ministrou na vida do pastor Dalci. A gente já foi limpo pela palavra, a gente já foi liberto, já aceitou Jesus, já crê em Jesus, já está sendo limpo a cada dia que ouve a palavra, mas a gente acaba vestindo algumas capas, em vez de tirar, como o cego fez. Para esse cego, a capa representava a proteção do sol, a proteção da chuva. Muitas das vezes, a proteção para guardar o que ele recebia, porque ele mendigava, então alguma coisa ele ganhava. A Bíblia não diz que ele tinha uma bolsa, uma tiracol, um saco. A Bíblia diz que ele tinha uma capa. Então, eu visualizando ali na palavra, né? Essa capa deveria ter bolso, onde ele guardava também o que ele ganhava. Então, essa capa para ele era algo importante. Era algo que cobria ele do frio, da chuva, do sol, porque no deserto também, né? Em Israel é muito quente. A roupa de manga comprida é usada não porque é frio, mas para proteger do sol. E era cômodo também. Né? Sabe, se ele tinha pelo menos um lugar para ficar, ou aquela capa já não servia de cama, de agasalho para dormir à noite. Então, quando ele ouve que é Jesus, o que a palavra diz? Ele lança a capa. Né? Eu fiquei visualizando, ele poderia pensar assim, não, enquanto isso aqui estiver em mim, está me atrapalhando, eu não vou conseguir chegar a tempo, ele vai passar. Isso é a minha mente lá na palavra, né? E aí, a multidão começa a dizer, te cala, fecha a tua boca, para de chamar o mestre. Sei lá o que mais disseram para esse homem. E quantas vezes você é cortado, alguém te diz, ei, não abre a tua boca aí não, porque aí não dá para levar a palavra. Né? Quantas vezes a gente ouve as vozezinhas, não, mas aí eu já visto logo a capa, né? Eu não posso. Ah, não adianta eu ir lá na casa do fulano, não adianta, o que eu vou fazer lá? Ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, bebe, fuma, usa droga. O que eu vou fazer lá? Aí eu já vesto a capa do que eu não posso, eu visto a capa do não adianta, eu visto a capa de que não dá, eu visto a capa que eu não tenho tempo. Essa semana
Acho que foi essa semana ainda, né? Eu disse para a pastora, eu não tenho tempo. O pastora, pede para a Vera, porque amanhã eu tenho que levar a mãe no médico. Olha a capa aí. Eu tenho que levar a mãe no médico. Eu já vou perder metade o dia de serviço, então eu vou adiantar hoje à noite. Olha a capa. Quantas capas já entrou ali? A capa do trabalho, a capa do médico, né? Uma desculpa. Tudo, desculpa, para não fazer o quê? A obra. A obra. Para não fazer a vontade de Deus. Só que tu fosse aquele filho que disse não, ele botou. Minutos depois. Fez a melhor parte. Minutos depois ela já voltou. Só que aí eu fiquei na máquina e a palavra já estava sendo ministrada no meu coração e o Senhor disse, está vendo a capa que tu está vestindo? A capa do eu não posso, a capa do serviço, né? A capa do médico, porque o médico vai demorar, tua cabeça já está lá na frente, já está lá no... E aí eu digo para a pastora, fala com a fulana. A pastora fala com a fulana diz, eu não vou para a academia. Aí eu digo, meu Deus, se a fulana não foi, a fulana já vem do trabalho cansada, também não vai querer ir. Já liguei logo em seguida para a pastora já arrumou alguém, se a pastora não arrumou, eu vou. E fomos. Tivemos resultado e ficamos lá até 9 horas da noite. Mas fomos. O filho, que primeiro disse que não ia para o pai, para a vinha, e ele chamou o outro que disse que ia, aí o que disse que ia não foi, e o que disse que não ia acabou indo. Amém? Então essas são as capas que nós vamos vestindo durante a caminhada. A capa da tristeza, a capa do orgulho, né? O louvor foi lá e deu-lhe, né? Quebra meu orgulho. Quantos de nós enfia a capa do orgulho? Ah, não me chamou, agora fez errado, ó, se vire. Ou a gente nunca ouviu isso? Foi só eu que eu vi? Né? Então, quantas capas durante a nossa caminhada, em vez de tirarmos, nós vamos vestindo. Mas eu não vou porque... Eu não vou porque eu não tenho chamado. Ei, pastor? O chamado não é para mim, o chamado é para ela. Não, o chamado é para o Senhor, porque o Senhor está aqui. Chamada para quem quer. Quando esse homem foi chamado, ele estava na pior situação. Ele era cego, mendigo, à beira do caminho. Quem de nós estava nessa situação? Fisicamente? Maioria. Nenhum. Fisicamente, nenhum. Mas espiritualmente. Mas espiritualmente, todos nós. Cegos e mendigos. Cheio de cabeça. Cheio de caca. À beira do caminho, cheio de caca. Cheio de capa. Que o Senhor veio, entrou quando nós aceitamos Jesus e começou a limpar, começou a tirar. Amém? Mas, durante a nossa caminhada, a gente vai tomando posse dessas capas de novo. Porque eu não posso, porque eu tenho que trabalhar, porque o meu filho está doente, porque eu estou com dor de cabeça, porque eu estou com dor na coluna. Mas glória a Deus que ela estava com dor na coluna, mas ela veio. Glória a Deus. Né? Você vai me curar. Amém. Né? Então a gente vai usando esses argumentos e vai vestindo essas capas, a ponto de a gente não conseguir sair mais. Amém. E hoje à tarde eu disse para as meninas, vocês vão sair para levar a palavra. Falei para uma, falei para outra. Aí para a segunda que eu falei, eu disse, por quê? Vocês já perceberam que quando a gente diz não, logo em seguida começa a vir um monte de não? Eu não posso, eu não sei, eu não dou conta. Né?
a gente marcou de ir todo sábado, fazer visita, fazer convite, levar a palavra. Por essa razão, foi, como só tinha consolidada na célula, decidido parar a célula. Aí no outro sábado não saímos, nesse sábado também não íamos sair, porque eu estava preparando a palavra e vinha para cá. Eu disse, não, mas vocês vão? Porque se foi parada a célula, para ir levar a palavra, como que não vão levar a palavra? Precisa eu estar junto. Então, graças a Deus, as duas foram. Amém? Porque quanto mais não a gente diz para a obra e para o Senhor, sucessivamente mais não vai vindo. Porque quando eu abro a minha boca e digo, Senhor, eu quero, o Senhor faz. Ah, pastora, mas demora. Às vezes demora. Às vezes leva anos. Mas o Senhor é fiel para cumprir. Amém. Eu não lembro agora o ano, mas foi logo depois da minha conversão. O Senhor me resgatou em 2005. Eu creio que ali em 2006, 2007 no máximo. A gente estava abrindo falência, estava falindo, e eu já estava indo costurar lá na casa da minha irmã. Com isso, eu passava todo dia na frente de um salão de baile. Naquela época chamava discoteca, hoje eu nem sei o que chama, que era de tarde, né? Balada. É, balada. Meu tempo era outra coisa. É, né? E aí, como o Senhor já tinha me resgatado, todo dia eu passava a pé naquele território, eu ia com a mão, ia com o olhinho na bolsa, ungia as duas portas, a porta lateral e a porta da frente, e decretava a falência de Satanás naquele lugar. E dizia para o Senhor vai fechar isso aqui. Eu não quero que o dono tenha perda, mas o Senhor vai abrir uma igreja nesse lugar. Ia-me embora. No outro dia eu passava e ungia. Eu acho que eu fiz um ano, pelo menos, a fio. Isso, todo dia. E um dia eu parei, orei. Eu digo, Senhor, já está virando vã repetição. Todo dia eu profetizo a mesma coisa. Senhor, me dá um sinal que o Senhor está ouvindo a minha oração. Porque a tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse lugar é um lugar de pecado. Para a tua graça abundar nesse lugar, o Senhor tem que abrir uma igreja aqui. E vidas serem transformadas, limpas, libertas. Mas me dá um sinal que o Senhor está ouvindo a minha oração. Quando eu vou quase chegando no asfalto, eu acho uma aliança no chão. De metal, né? Uma coisa sem valor, mas era uma aliança. Juntei, levei para a Anice. A máquina estava na casa da Anice. Disse, ó, de hoje em diante, eu não vou orar mais, porque hoje o Senhor selou nos céus a oração. Ele me deu um sinal, eu achei essa aliança, eu orei assim, como eu falei para vocês, né? Eu orei assim, pedi para o Senhor um sinal e pedi que Ele fizesse daquele local ali uma igreja. E Ele me deu a aliança, mostrou que ouviu, então eu não preciso orar mais. E daquele dia em diante eu não orei mais. O local fechou. O local que era tal discoteca. Creio que alguns, ou talvez até vocês chegaram a ouvir falar, que era o Cross. O Salão do Cross. Que depois virou o Galeão. Do Galeão alguém já ouviu, né? Pois é. Virou o Galeão. E o Senhor fechou.
Já passou algumas lojas por ali e não deu certo. Essa semana ainda, eu recebi a foto, Alice dizendo assim: olha aqui a tua profecia se cumprindo. O Senhor vai botar uma igreja naquele caminho. E agora, na hora eu fiquei meio triste. Mas depois é o reino do Senhor crescendo. Quem vai para lá, para aquele lugar? Marcelinho. Vai brincar. Uhum. Então eles alugaram. É a palavra se cumprindo. É, a palavra né? se cumprindo foi a oração da Foi a oração. Então, a minha parte é orar. A parte de Deus ele faz. Se era para ser para nós teríamos que ter corrido atrás. Fazer a nossa parte. Porque muitas vezes esteve fechado lá sem alugar. E agora estava fechado novamente. Né? Então eu digo, Senhor, é sinal que o Senhor ouve a oração do justo e que o Senhor cumpre a sua parte. Nós é que muitas das vezes diante do Senhor não cumprimos a nossa parte. Né? E assim é todos os dias, porque a gente vai se vestindo de capa a ponto de não sair para levar a palavra, a ponto de não sair para convidar ninguém, né? E aí eu fiz a anotação aqui, mas já pulei todo o contexto do que eu tinha anotado. Vamos ler também lá no 49, o versículo 49 de Marcos 10 diz assim: e Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram. Não, perdão. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Então o Senhor diz para você nessa noite: levanta-te, que ele te chama. Ele nos chama, batendo a porta. Ele nos chama para fazer a obra. Ele nos chama para nos curar. Ele nos chama para nos libertar. Ele nos chama. E se estamos aqui, é porque Ele já nos chamou. Mas nessa noite Ele diz para nós: levanta-te, faz alguma coisa. Chama a minha atenção. Zaqueu subiu na árvore. Aí o que toca? Faz um milagre em mim, Jesus. O cego precisava de um milagre. Mas lá no versículo 51, Jesus diz assim: e Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, pastora Amanda? O que queres que eu te faça, Andréia? O que queres que eu te faça, Doris? O que queres que eu te faça, Alice? O que falta para nós para ir? Ousadia? Havia coragem. Coragem? Cai esses campos espirituais que às vezes a gente ainda está. Sabedoria? Discernimento? Paixão. Religiosidade, às vezes tem que ver Paixão. dentro da igreja de capa. Eu chego em casa e coloco a capa. Eu até tinha anotado algumas capas aqui. Está faltando paixão por Jesus. Eu botei a capa do orgulho, a capa de não ter tempo, a capa de
religiosidade de exemplo, tudo por vir só para bater o crachazinho. A capa do nada a ver. Ah, pastora, não tem nada a ver. Quando der, eu vou. Se a senhora ir comigo. Ah, pastora, não tem nada a ver nós ir sozinha. Por que a senhora não vai junto? Nada a ver. Você acha que eu não ouço isso trocentas vezes? Por quê? Eu sempre ia. E aí veio um dos não. Uma das capas. Eu disse para a pastora Mena, eu não vou mais sozinha. Não vou, Jesus mandou de 2 em 2, por que eu tenho que ir sozinha? Mas enquanto eu ia sozinha, tinha vida na célula. Tinha vida na célula. Se ficou, se não ficou, é outra história. Mas ouvia. Ouvia. E mais uma coisa que agora ela falou e me veio à memória. Eu fui ao aniversário da Paula também. A gente fez uma surpresa para ela e eu fui lá na igreja para o Gabriel. De repente veio uma moça. Oi, pastora, oi, como é que a senhora está? Tudo bem? Tudo bem? Eu digo, tudo bem, amada? Eu digo, Espírito Santo, quem é ela? Quem é ela? Que eu reconheço a face, mas não sei mais quem é. Aí ela assim, a senhora não se lembra mais de mim, né? Eu digo, lembro. Eu lembro, só não lembro o teu nome, mas o rosto eu sei que eu já conversei, que eu já vi, que eu já... Claro, pastora, claro. A senhora me ensinou em muito pouco tempo, mas a senhora me ensinou coisa que eu tenho guardado até hoje. Meu Deus, piorou a situação. E agora? Onde foi que eu ensinei essa mulher? Numa reunião de intercessão na casa da Zenai. Que a coisa, quando é começada errado, termina errado. Né? Ela me convidou para dar um curso de intercessão, que ela tinha conversado com o pastor e tal. Aí, infelizmente, não quero falar mal da vida de ninguém, mas o que chegou para mim foram pessoas que não tinham nem nascido de novo. Como que eu vou dar um curso de intercessão para uma pessoa que não nasceu de novo? Eu era obrigada a explicar para ela por quê. Como? Eu digo, o teu pastor te liberou para te vir para esse curso? Liberou, pastora. Eu cheguei há pouquinho dias na igreja, já estou à frente, e ele me liberou para vir fazer o curso, porque a gente vai ter um encontro com umas 300 pessoas fazendo. Eu digo, Jesus tem misericórdia, se o nível foi esse. Quem faz a obra é o Senhor, amém? Não é nós. Mas, como que uma pessoa que chegou ontem, nem desceu as águas, vai fazer um curso de intercessão para brigar com o capeta? Aí a guerra é grande. Não, para mim não tem explicação, não tem cabimento. Aí, claro, eu disse isso para ela, com certeza ela disse para o pastor, né? Aí desandou o resto. Mas eu não ia botar um peso de intercessão em cima de uma vida que não nasceu de novo. Ir para uma guerra de intercessão não é fácil. Quem intercede sabe que não é fácil. Muito menos botar a mão na cabeça de alguém para orar. Digo, olha, ainda assim, queridas, se vocês quiserem só aprender, vocês precisam saber que vocês já vão enfrentar guerra. Se for só para vocês aprender, vocês querem aprender o estudo, eu até dou. Agora não me vai orar por ninguém, sem primeiro fechar as brechas você, sem primeiro nascer de novo você. Mas pastora, você quer pagar o preço? Por isso que muita gente se desvia da pressão. Aí essa menina, né, que me reconheceu, já está em outra igreja. Agora vai passar pelo encontro face a face com Deus. Porque não tinha nem nascido de novo, como é que vai fazer a intercessão?
né? Então, às vezes, nós, né, os seres humanos que estão à frente, acabam errando por falta de conhecimento. E a Bíblia nos alerta: o meu povo padece por falta de conhecimento, né? Porque está tudo escrito aqui. Se eu for seguir, eu não vou dizer ao pé da letra, porque ao pé da letra nenhum de nós vai conseguir, eu creio. Mas se eu for seguir, né, 80% do que está escrito, eu não preciso nem fazer curso por aí. Claro, estou dizendo que você não deve fazer? Não. Todo aprendizado vem para somar. Mas nós não cumprimos nem a milésima parte do que está aqui. E muitas das coisas vêm por quê? Um porque não conhece, o outro porque não sabe, o outro porque não tem tempo, o outro porque não aprendeu dessa forma, né? Mas quando Jesus diz: o que tu queres que eu faça? Ele faz. E nós estamos preparados para receber? Né? Quando eu disse para o Senhor Jesus: Senhor, tudo que tu quiseres, tu tiveres para a minha vida, eu quero. Na minha primeira célula, ele bota um processo na minha frente. Eu não sabia nem ler a palavra. Só que, naquela hora, não era eu. Era o Senhor, porque Ele sabia que eu não podia. Só que, às vezes, as pessoas acham que pode. E faz pela força do braço. E faz pela força do braço. Então, né? Quando ele botou aquela pessoa ali, com aquela dificuldade, com aquela necessidade, eu entendi que ele estava já me mostrando o meu chamado. Eu fiquei parada no tempo? Não. Eu fui estudar. Eu fui aprender. Eu fui comprar livro. Eu fui ler. Né? Eu fui fazer o curso. Então, a nossa parte, o chamado é do Senhor, a obra é Ele que faz, a libertação, a cura, mas nós precisamos também nos preparar para fazer aquilo que Ele quer fazer através de nós. Aquela multidão que ia ali com Jesus, Jesus nunca se paralisou por causa de uma multidão. E Ele não parou para fazer o milagre apenas para a multidão. Mas Ele parava diante de cada um dos necessitados. E às vezes a gente quer pegar só os bonzinhos. Às vezes a gente, aos nossos olhos, a gente quer pegar só os bonzinhos para cuidar. Né? Não, na célula da pastora Alice vai só as cascudas, na célula da pastora Mina vai só as bonitinhas. Ela nem tem mais célula nem eu, tá, gente? É só uma... A minha ainda é só endemoniada. Né? Então é assim. Às vezes a gente quer selecionar. A gente quer selecionar. Se eu expulso o demônio, ia para mim. A gente quer selecionar as pessoas que a gente vai botar embaixo da asa. Mas não. Nós precisamos estar preparados para cuidar de todos. Para orar por todos, para servir a todos. Né? Jesus não parava para um ou para outro. Ele cuidava da multidão como Ele cuidava de um só. Amém? Deixa eu voltar para cá porque já está no...
Mas já estamos no final também. Uma coisa que chama a atenção aqui no versículo 51. E Jesus falando disse-lhe: o que queres que eu te faça? Foi uma pergunta de Jesus para o cego. Na medida da minha resposta, é o meu milagre. Na medida da sua resposta, é o seu milagre. Ai, Senhor. O cego podia ter pensado assim: eu já sou cego mesmo. Que tal um carro novo? Se eu tiver um carro, eu não preciso estar na beira do caminho. Mas o que faria um cego com um carro? Ou então ele poderia ter pensado: bom, eu estou ali mendigando. Senhor, eu quero ser rico. Né? Ele disse: o que queres que eu te faça? Você acha que diante de um cego precisaria perguntar o que ele queria? Não, Jesus estava vendo. Mas Jesus queria saber o que estava no coração. O que está no nosso coração? E Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele responde: mestre, que eu tenha vista, que eu possa ver. A minha tradução diz que eu torne a ver, porque ele não era cego de nascença. A minha só diz que eu tenha vista. Que eu torne a ver. A tua também diz assim, né? Então, na pergunta de Jesus para a nossa vida, qual é a nossa resposta? Alice, o que queres que eu te faça hoje? Hoje. Eu quero sabedoria. Para minha vida hoje, eu diria: Senhor, resgata todos os meus. Peço sabedoria do Senhor para mim levar o Evangelho a sabe? É parte do ídolo. Por quê? Porque às vezes a gente, querendo ou não, a gente olha para a nossa casa, né? E ainda vê alguns que amanhã pode ser tarde. Né? Que amanhã pode ser tarde. Porque nós não temos o tempo na palma da nossa mão. Você está sendo egoísta pedindo só para os teus. Mas ele perguntou para mim: Alice, o que é que tu queres? Pergunta para cada um. O que queres que eu te faça hoje? É o que o Senhor pergunta para nós nessa noite. Pode parecer egoísmo? Pode. Eu queria que o Senhor salvasse toda a minha casa, toda a minha família, toda a minha parentela. Olha que só irmão nós somos 10. Aí pensa: quantos sobrinhos? Quantas sobrinhas? Quantos maridos das sobrinhas? Porque a gente ora por isso tudo. Para encerrar, o Senhor me trouxe esse versículo aqui também, no mesmo Marcos 10, no versículo 29. Ele diz assim: e respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições,
e no século futuro a vida eterna. Na mesma hora o Senhor já respondeu a minha pergunta de hoje. Senhor, Alice, o que queres que eu te faça? Salva a minha família. E Jesus responde: qualquer um que deixar casa, pai, irmãos ou irmãs, por amor de mim ou do Evangelho, receberá 100 vezes mais. Casa, mãe, irmãos. Preguei no investimento, você lembra, né? Preguei no investimento deles também. Então, qual é a minha parte? Qual é a sua parte? Pregar e levar a palavra. Fazer o ID. Fazer o ID. Fazer o ID. E não permitir que essas capas comecem a voltar na nossa vida. Fazer o ID. Ah, pastora, mas é difícil, eu tenho filho pequeno. Olha a capa aí. Ah, pastora, mas eu trabalho o dia todo. Só para o sábado e o domingo. Amém? Tem o sábado e o domingo. Porque a Bíblia diz assim: se conformeis com as coisas deste mundo. É isso que a Bíblia diz? Não se conforme. É não se conformeis. É não se conformeis com as coisas desse mundo. Nós temos que andar contramão dele. E a igreja está conformada. Tudo pode. A igreja está conformada, tudo pode. Então, posso fazer isso, posso fazer aquilo, pode ter esse desse jeito, pode ter aquele daquele jeito. É assim que o Senhor diz para nós. Ele diz: vindes como estás. Mas tem que ter a mudança, né? Mas em nenhum lugar ele diz: permaneça como tu estás. Porque senão ele tinha dito para o cego: não, continua cego, querido. Porque nós éramos cegos. Amém? Então que o Senhor continue fazendo em nós e através de nós. E o que você quer nessa noite? Coloca os louvores aí do começo, irmã, porque eu já chorei ali, já só com a paulada que o Senhor deu. Porque a igreja que somos nós, né? Nós somos a igreja do Senhor. A igreja está acomodada. Estamos dormindo nessa igreja. Cada um nos seus afazeres, cada um, como a irmã ministrou lá no começo, né? Está todo mundo edificando a sua casa e não a do Senhor. Não preocupado com si. Cada um preocupado com si, com o seu trabalho, com os seus afazeres, com as suas coisas e não com as coisas do Acorda que Senhor. dormes. Acorda que dormes. E o Senhor me pegou nessa palavra, bonitinho. E aí, quando meu irmão Amarildo chegou, ele disse: quando a gente vai ministrar, a palavra geralmente é ou para o ministrador ou para alguém do culto. Eu digo, a palavra foi para o ministrador e para a igreja toda. Geralmente é para a gente primeiro. Porque nós usamos de argumento para tudo. O Senhor te pergunta: o que queres que eu te faça? Você precisa de uma oração ainda assim? Saia do seu lugar. Ele está nesse lugar. E a palavra de Deus diz que se creres, verás a glória de Deus. Amém.